Hoje nós vamos ter uma live aqui falando sobre a nova lei de Portugal. Então, sejam bem-vindos aí. Para quem interessar o tema, pode ficar na live. Boa noite, doutor Daniel. Como você está? Boa noite, tudo bem? E você? Melhor agora. Vamos esperar aí mais um pouquinho para a gente iniciar nossa live. Enquanto isso, vamos chamando os nossos amigos. Estou vendo aqui, doutor Wilton já entrou. Doutor Wilton foi meu sócio aqui, meu parceirão na advocacia. Nos fez uma indicação, inclusive. Ah, muito bom. Vamos mandar a live. Aproveita aí, vai mandando a live para os nossos amigos, para Sim, quem se interessar. Estou enviando aqui. Boa noite, doutor Bruno. A Lu, oi Lu, como vocês estão? Quanto tempo, gente, que bacana. Daqui a pouco a gente inicia a nossa live aqui. Hoje o tema é bem interessante para quem se interessa pelo direito internacional. Fica aqui com a gente, que a gente vai estar esclarecendo aí sobre a nova lei aí de imigração, que está havendo bastante alterações e está impactando bastante os imigrantes, né, doutor? sim, os imigrantes e quem tem intenção de vir também, né? Também, exatamente. Então, para quem quer saber um pouquinho mais aí sobre esse assunto, ou para os doutores que querem aí trabalhar também nessa área, fica com a gente e aproveita e ajuda a divulgar a live também, né? Vai encaminhando aí para os amigos, para os colegas, para a gente conseguir aqui alcançar o máximo possível de pessoas. Oi, Ti! Boa noite. Boa noite. São 19 horas. Quer esperar mais um pouquinho, Dani? Uns 5 minutos e a gente inicia? O que você prefere? Não, a gente pode esperar, a gente vai falando. É. E, É bom também deixar aqui, para quem tiver dúvidas, para tirar também, pode deixar aqui nos comentários que a gente, ao longo da conversa aqui, a gente vai tentando esclarecer, ou no final também, a gente pode tirar um tempinho para esclarecer aí se der tempo. uhum. Não, e assim, essa live, ela tem um foco específico, mas a gente está à disposição para qualquer outra coisa também, relacionada à imigração, à nacionalidade portuguesa, ou até investimento aqui em Portugal, se tem alguma dúvida de como fazer, o que pode acontecer, pode fazer. Tem uma questão que sempre perguntam e é sempre uma dúvida que o brasileiro tem e é importante, que é diferente do Brasil, para quem tem interesse em investir fora. Aqui os bancos dão financiamento, inclusive para quem não tem nacionalidade portuguesa, pode ser brasileiro sem nenhuma nacionalidade, até sem intenção de vir para cá, mas quer investir Isso é muito em. interessante, né? Para quem tem a veia empreendedora. Sim, E aí é bom também a gente divulgar aqui que você também presta esse serviço, essa assessoria, né, se for o caso, sim, para quem se interessar aí nesse financiamento direto com os bancos aí de Portugal. sim. E mesmo para quem tem interesse em empreender, a gente tem algumas opções, inclusive de franquia, para quem tem interesse. Que é muito interessante, assim, porque daí para quem tem interesse de vir para cá, né, para residir, porque você fica meio perdido, né, você não sabe o, como vai vir para cá, o que vai encontrar, e
se você tem possibilidade de começar com uma franquia, é interessante, porque Sim, você já... e isso é muito interessante também, Dani, porque aí já pegando um ganho e que seja feito um planejamento, né? Então, hoje que os imigrantes estão querendo ir a Portugal para levar suas famílias e ter uma qualidade de vida melhor. Então, antes, como houve essa modificação, inclusive na lei, né, recentemente, né, que nós vamos explanar um pouco melhor daqui a pouco, mas é interessante a gente pensar num planejamento, né? Num planejamento é, ou individual ou familiar, para que já vá direcionado de uma maneira certa. É óbvio que isso não é qualquer pessoa que tem acesso, porque requer um custo para que isso seja tudo certo, porque vai ter que legalizar visto, vai ter que legalizar a parte de financiamento, se for o caso, para fazer no banco, qual é o ramo que vai atuar. Mas é muito interessante esse planejamento, né? Pensando nas pessoas que querem de fato ir morar em outro país. Não, até entrando já um pouco no tema, ah, isso é um bom resumo do que essas alterações pretendem, que que quem vem para Portugal tenha um planejamento. Não é que nem acontece ainda, mas a ideia é interromper isso, da pessoa vir e depois ver o que acontece. Isso a gente já sabe que não dá mais certo, né? Não, e é justamente esse tipo de imigrante que Portugal hoje em dia já não quer. E aí, já entrando, já aproveitando que a gente já está aqui no movimento, já falando, né, de planejamento e tudo mais, quais são as propostas de alteração da lei, assim, que é Sim, mais importante a gente bater, até porque eu acho que nem sei quanto tempo que é a live, faz tanto tempo que eu não faço live, mas antigamente era de 1 hora. Enquanto der, a gente sim. vai falando, né? Não, Mas pode já vamos falar. entrar já no tema aqui já. E então acho que a primeira coisa que foi aprovada e já está em vigor é a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros, que é a Polícia de Estrangeiro, que aqui está chamando assim, né? Então, essa polícia ela já está criada e já está em vigor. É, ela tem essa função de verificar se as pessoas que estão aqui estão legais, tem algum problema, tem alguma questão não resolvida e, eventualmente, fiscalizar e no final de todo o processo, eventualmente expulsar. Nunca, não teve ainda nenhuma expulsão. Teve comunicado de expulsão, mas não teve nenhuma expulsão ainda. Mas a ideia é essa, que a gente tinha comentado já, assim, as pessoas que vieram para Portugal sem nenhum planejamento e até por conta disso ficaram ilegais, agora foi criada uma polícia especialmente para cuidar dessa questão. E essa polícia já é a única das alterações que foi aprovada e foi sancionada. Certo. Nós vimos também que houve, além dessa parte aí da polícia especializada que já está em vigor e já está atuando, né? Houve outras alterações também significativas, né, para o imigrante, tanto o que está aí em Portugal, quanto o que está aqui querendo ir, né? Isso. Na verdade, assim, foi aprovado pela Assembleia, só que ainda não está em vigor, porque o presidente entendeu que tinha questões constitucionais a serem sanadas antes. Então, ela não está em vigor ainda.
E um dos intuitos dessa live é justamente esse, alertar para as pessoas que ainda tem um prazo para elas se adequarem. Exatamente. E qual que é esse prazo? Você sabe? Não tem um prazo. Não tem um prazo, né? Não É, porque é o tempo que demorar para fazer a verificação da constitucionalidade da lei, né? tem, a princípio, a corte tem 20 dias para se manifestar, mas é um prazo de justiça, a gente sabe como que é. É, no Lá na, Brasil eu sei muito bem, né? Aí em Portugal eu estou começando a saber agora, né? não, é prazo para decisão, então não é um prazo peremptório, não, entendeu? O juiz não vai perder prazo, é um prazo para o juiz, então ele tem 20 dias para se manifestar e, eventualmente, se o tribunal entender que tem algumas questões inconstitucionais, o que pode acontecer é voltar para a Assembleia, daí a Assembleia corrige e vai para o presidente novamente. Daí o presidente pode vetar, pode sancionar. Então não tem prazo, porque todo esse de ir e voltar, Uhum. todo trâmite não tem tanto prazo. Mas tudo indica que não seja tão longo, porque tem um clamor popular para aprovação. E aí, Claro que Dani, enquanto essa lei não é alterada, né, ainda existe aí a esperança, a luz no final do túnel. O que deve ser feito? Quais são os caminhos aí, tanto para quem está aí quanto para quem está aqui? é, Então para vamos quem. começar primeiro para quem está aqui, vai, que eu acho que é o caminho mais certo. Não, eu acho que vale a pena a gente primeiro pontuar quais são as alterações, né? E daí Uhum. a gente vai desenvolvendo um pouquinho. Pode ser? Então, tá? Daí, assim, quais foram as alterações de uma forma bem genérica, né? Assim, o visto, tanto para visto para procura de trabalho, vai ser limitado para quem tem alta qualificação. Mas o que é alta qualificação também não é uma coisa muito certa. E ainda não tem um rol, né? Não, então, que é justamente uma das questões que foi levantada pelo presidente, que Sim. é alguns termos genéricos que não está muito claro o que seria. E daí fica muito a cargo de quem está analisando o processo, e você pode dar sorte como você pode dar azar. Então, é, é um dos questionamentos que o presidente fez, que a corte vai se debruçar, né? Normalmente, a alta qualificação é... Corretíssimo. Oi? Corretíssimo. Eu achei que foi super correto da parte dele. Sim, sim. É uma forma de você prevenir questões judiciais posteriores, né? Que é um instituto que não existe no Brasil, e eu acho bem interessante aqui em Portugal, essa análise prévia da constitucionalidade da lei. Aí no Brasil tem a DPF, talvez seja parecido, mas não é exatamente. Mas, enfim, voltando aqui, é, a restrição para visto de procura de trabalho é o primeiro que a gente pontuou. A segunda é do reagrupamento familiar, que é o que está dando mais questionamentos aqui, porque agora eles estão restringindo muito a possibilidade de você
estar em Portugal e pedir reagrupamento familiar. Tem que voltar para o país de origem, pedir o reagrupamento aqui, depois, se for concedido, aí retornar para Portugal, né? Isso eu vejo assim, é uma situação totalmente conflitante, porque imagina, é, esposas, né, filhos, que tem que Sim, voltar para mãe, pai, que já tem sua rotina lá e vai ter que regressar para o Brasil para tentar esse reagrupamento aqui. E as famílias que não tem, que é mais de duas, três, tem que voltar todo mundo, eu não sei se é viável isso, né? não, assim, qual que dá para entender a ideia, né? É que ficou muito sem limite. Então eles tiveram que agora apertar um pouco, não sei, daí é uma interpretação minha. Depois as coisas vão se adequar, entendeu? Porque como estava muito fora de controle, porque vinha todo mundo e depois pedia reagrupamento familiar, já aqui, porque daí você já cria uma situação que não tem volta. E a ideia parece ser limitar um pouco mais do que o necessário para tentar equalizar. Mas, obviamente, tem essas questões constitucionais, talvez. Vamos ver o que o tribunal vai entender, porque o que eles estão pedindo agora é que tenha uma residência legal mínima de 2 anos. Para quem tem, para os pais, né? Se os filhos estão aqui, é 1 ano. Então, fica uma coisa meio dúbia no sentido, tá, então, se ele não tem residência legal, porque se não tem nenhum dos familiares com residência legal, todo mundo volta para a origem e só um fica, como que vai fazer, entendeu? Entendi. Não está muito claro. E outra questão que, que foi aprovado e ainda está, vamos chamar assim, subjúdice, é que antigamente tinha um deferimento tácito e agora não vai ter mais. E então você pode ficar esperando uma autorização de residência para reagrupamento familiar, como como acontece hoje, de, sei lá, 2 anos, Uhum. e você fica 2 anos ilegal, né? Ó, o Will mandou aqui que aqui tem as comissões do Senado que teoricamente deveriam avaliar isso antes de sair determinada lei. Pois é. Então, mas a questão é que, nesse caso, acaba as comissões do Senado, elas são, de certa forma, políticas, né? Então, até pela natureza do Senado. E, então, eu acho mais interessante ir para um âmbito técnico, que é do tribunal. Sim, Porque, e daí você afasta muitas questões que eventualmente podem ser suscitadas posteriormente. Porque se o Tribunal Constitucional já se manifestou, aquilo, de certa forma, vai estar pacificado no direito português. Então, perfeito. entendeu? Você não vai criar demanda porque daí o seu processo nem vai ser admitido, porque já teve decisão, o tribunal já se manifestou. Sim, perfeito. Aí E desculpa, pode continuar. não pode falar. Ele perguntou aqui também: vocês acham que isso é mais para o controle dos paquistanês? Se vai afetar muito o brasileiro também? Acaba afetando os brasileiros,
porque é a maioria, né? A maioria da imigração ainda é brasileira. E, e nesse sentido não tem distinção, né? Mesmo o favorecimento que tinha para a CPLP, que é a comunidade de falantes da língua portuguesa, restringiu bastante. Então, colocou mais ou menos os brasileiros, angolanos, moçambicanos, no mesmo patamar dos paquistaneses. Que antes tinha medidas que favoreciam os brasileiros, tá? Mas agora a única questão que você pode falar que favorece os brasileiros, que existe uma pretensão que ainda não está em prática, de exigir prova de português. Que para os brasileiros não vai ser exigido, porque pela própria lei daí de nacionalidade, não é nem de imigração, mas a própria lei de nacionalidade pressupõe que quem tem passaporte de país com língua portuguesa fala português. Perfeito. E o que mais? Daí outra questão que foi aprovada e ainda está sob júdice é que colocaram um prazo agora de 9 meses para decisão especificamente do reagrupamento familiar, só que isso pode ser prorrogado. Então, que é o que eu tinha falado, antigamente tinha o deferimento tácito. Se depois de 9 meses ou depois de não tinha nenhuma decisão, tacitamente considerava aprovado. Agora não, e pode renovar. E daí você fica no limbo. E não tem uma quantidade de vezes de renovação? Vai renovando, 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 a perder de Então vista? ficou em aberto. Ficou um pouco em aberto isso. Então Porque a não gente tem, observa aqui que tem mais. mas a gente vê que são observações que o Marcelo fez, então super pertinente, né? Porque são brechas que eu acho que precisam serem ajustadas, né? Sim, mas eu não tenho tanta certeza se isso é suficiente para barrar. Eu acredito que barrar não vai. Vai limitar bastante, né? Por conta da quantidade de realmente de imigrantes que hoje Portugal tem, né? Não, digo, Principalmente. barrei, Ah, sim, sim. Eu acho que porque não vai também. eu acho que a Corte Constitucional talvez admita algumas questões para deixar mais claro, e daí o parlamento vai deliberar e depois vai ser aprovado. Eu acho que vai ser aprovado também, justamente porque eles querem fazer esse corte, quer fazer a limpa, né? Não, e Porque assim, realmente quem veio, quem conheceu Portugal há uns 2, 3 anos atrás, viu uma piora na qualidade de vida. Que é assim, né? Para a gente né, não, não é tão perceptível, mas para um português, se você conversa com eles, eles sentem muito. e aumentou bastante o índice de roubo, de estupros, né? Também em Lisboa, inclusive. Que é assim, de novo, é sempre questão de referencial, né? Se É. pro português mas para a gente não é tanto. Ainda é bem melhor. Com toda certeza é, sem a menor sombra de dúvidas disso. É E eu verdade, acho você que fica aqui. eu tô encantada, né? Mas eu vejo que assim,
eu acho que precisa sim ser feito um corte, né? Tirar aquelas maçãs podres, porque hoje, se a gente parar para ver os índices e análises, os brasileiros hoje, salvo engano, o índice de contribuição é muito alto. Olha, doutora Lilian, vamos chamar ela aqui na live daqui a pouco também para dialogar com a gente. Claro. Já se prepara aí, Li, que você vai entrar na live. E, e daí, sim, os brasileiros, não só os brasileiros, mas os imigrantes, se eu não me engano, teve um estudo de que nos últimos 4 anos quadriplicou ou quintuplicou a contribuição. Sim, eu fiz uma pesquisa mais ou menos, eu acho que é em torno disso, de 60% a 70%. E aí, não, entra um pouquinho aqui para falar um oi. Termina a reunião e volta. A contribuição hoje dos brasileiros, inclusive, é bastante. Até porque o trabalho que é ofertado hoje para a grande maioria são trabalhos que portugueses não querem fazer, né? Isso Né, essa é uma questão bem delicada, né? Porque, assim, na verdade, os jovens portugueses, eles tendem a não ficar em Portugal. Exatamente. Eles vão para onde ganha-se mais, né? Sim. Mas é uma questão também que eu acho que é relativa, porque você ganha mais, mas o seu custo é maior. Então, no final, eu não sei se você consegue acumular mais fora de Portugal do que dentro. Isso para os Entendeu? portugueses, né? Sim, para os portugueses. Agora, para o imigrante que chega com, vou dizer pelo brasileiro, né? Que chega com a força e a coragem de fazer acontecer, nossa moeda ridiculamente valendo 20 cêntimos, que é o absurdo, né? É mesmo, Assim, é impactante isso. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a grande maioria dos imigrantes querem estar em outro país, né? Por quê? Qualidade de vida é um dos pontos, né? Segundo ponto, comparando o Brasil e Portugal em relação a mercado. Mercado você vai você compra melhores frutas, você compra as melhores verduras, você come bem, você se alimenta bem, dá para fazer uma dieta lindamente. Aqui no Brasil, a gente não tem essa facilidade, né? Se a gente for. O Brasil vive com salário mínimo. O português consegue sobreviver com salário mínimo, a depender do modo, né? sim, não, Como brasileiro, consegue viver bem. uma família com 2 pessoas trabalhando, sim. Então, isso é um dos pontos do qual eu vejo hoje muitas pessoas querendo ir embora do país, né? Além da segurança, que é um ponto também muito importante, né? Sim, O índice de criminalidade daí é muito baixo, né? Comparado ao que nós temos aqui no Brasil. Então, isso são coisas que hoje, se a gente parar para analisar a população que tem um pouco mais de condições de poder fazer justamente esse planejamento antes de migrar, é perfeito. Porque já vai chegar aí com tudo certinho, já escolher o arrendamento aí, o aluguel aí hoje para quem ganha em euro, né? É fácil de pagar, não é algo absurdo que é para a gente aqui. Então já consegue hoje fazer tudo de uma maneira um pouco mais facilitada, né? Então é importante também frisar isso, porque para quem estiver aqui na live e precisar desse serviço, né? Pode me procurar, pode procurar o Daniel. Nós temos uma parceria. Ele está em Portugal agora. Eu tava, até 3 semanas atrás eu estava aí. sim, Mas eu tive que voltar. Fazer o quê? Ano que vem estou de volta, se Deus quiser. também. E aí nós fizemos uma parceria e para quem se interessar pode entrar em contato que
nós damos aqui o encaminhamento, né, da situação que você precisar aí. E tem Sim. mais alguma alteração, Dani, que você quer falar? Não, uma a alteração daí é para quem está aqui, né? Já está aqui, que é quem, a, quem é CPLP poderia é, entrar como turista. O que que é CPLP para quem está assistindo a live e não sabe o que é? São os falantes de língua portuguesa, as Tá. comunidades de falantes de língua portuguesa. É, daí é brasileiro, angolano, moçambicano, mas o brasileiro e o do Timor-Leste tinha um regime especial que você conseguia pedir visto de residência antes da entrada. E daí você já vinha com visto de residência para cá, e agora já não pode mais. Então, daí é sempre naquela ótica que a gente comentou aqui. Agora é necessário fazer um planejamento, conseguir um visto e vir para cá. Eles não querem que você venha e depois regularize, entendeu? Apesar de ter uma exceção, que vale a pena comentar, e daí que é para quem vem estudar. Essa é a Olha, única. eu poderia apimentar um pouquinho mais essa live. Doutora Débora tá aí, entrou. Que maravilha, Dé. A Débora, ela mora aí. Ô, Dé, quer entrar na live? Me escreve aqui se você quer entrar na live. Porque, ó, eu vou te falar o porquê, Dani. A Débora, ela mora aí, né? Ela se formou comigo. Nós somos colegas de faculdade. E aí o filho dela foi para Portugal. Conseguiu agora, chegou a residência dele, o cartãozinho dele, e ela é típico do reagrupamento Familiar. familiar, porque ela vai ter que voltar para o Brasil para poder fazer o reagrupamento familiar. Débora, seria muito interessante você entrar, mas tá bom. Se você quiser me dar uma louca, eu te coloco aqui, porque ia ser um bate-papo muito interessante. E, E eu fiquei, a gente ficou durante esse tempo todo aqui também dialogando, trocando as informações, né? E a Débora é advogada aqui também, né? No Brasil. Já está de mala pronta para setembro aí, ó. E também não consegue advogar aí, porque também fica dentro daquela situação toda que também houve modificações da suspensão, né? Do acordo. E, enfim. E aí então, tá, a Débora já está lá, isso acho que há é, uns 2 anos. Hã? isso é uma questão que vale a pena mencionar, né? Que a gente acaba falando com os advogados, que assim, não, não tá, o canal não está fechado, tá? É que agora você precisa validar o seu diploma aqui. Isso é interessante falar também para os advogados que querem Sim. validar o diploma, né? Porque daí o que vai acontecer é que você valida o diploma, daí você entra na ordem, mas daí como se você tivesse se formado agora. E daí é igual no Brasil, você vai ter que. Igual no Brasil, não, porque a gente faz isso durante a faculdade. Mas aqui você vai ter que fazer um estágio de 2 anos, que você não pode assinar sozinho, você tem que assinar em conjunto com um advogado daqui, e depois de 2 anos você vira advogado. A Débora tá, é caríssimo, além de ter que cursar matérias, provavelmente. Não, a maioria não, porque o curso de direito especificamente é bem similar. Tem alguma, por exemplo, medicina, normalmente tem que isso complementar,
Odontologia normalmente tem que complementar, porque aqui é medicina, mas no caso do direito, especificamente, normalmente não tem. É só ir lá, então, fazer a validação, esperar esses 2 anos aí, que seria um estágio de 2 anos. Porque assim, a validação é por universidade, daí você tem que fazer cotejar, né, entre o que você fez, né, no seu curso e o que as universidades aqui em Portugal oferecem. Daí vale a pena verificar e aplicar para a universidade que está mais semelhante com o curso que você fez. E ela está perguntando se pagar os 300 euros de ordem, mesmo sendo estagiário ou não. Sim, porque daí você já está você já está na ordem, mas ainda está no prazo de estágio. Tá, Mas você, ao mesmo tempo, tem um salário mínimo que a ordem estipula para você. Porque você vai estar estagiando para alguém. Daí essa pessoa vai precisar te pagar, se eu não me engano, é 1.100 euros. entendi. Que vai dar mais ou Perfeito. menos, entendeu? Vai dar mais ou menos o salário mínimo mais a contribuição para a ordem. Ah, então já vem a contribuição junto. É mais ou menos isso. Perfeito. Ó, a Mônica, ela mandou aqui, olá. Qual é o sentido dessa exigência em retornar ao país de origem para ter direito ao reagrupamento familiar? Ah, não que eu concorde, mas a ideia é que, na verdade, vocês já estava ilegal, né? É, Então, a ideia é essa, né? Porque, na verdade, você entrou ilegal. Eu sei que, no caso específico, principalmente do brasileiro, não é tão simples, porque o brasileiro ele pode entrar como turista, ele não precisa de visto. E daí ele não ingressa em Portugal ilegalmente, mas ele se torna ilegal depois dos 3 meses que o visto dura. E então a, a ideia do reagrupamento familiar a impossibilidade de reagrupamento familiar nesse caso é por isso. Mas assim, que essa, essa, essa alteração ainda não está em vigor, tá? Ela não está valendo ainda. Daí eu não sei qual foi a questão da Débora, mas se for só pedido de reagrupamento familiar, em tese daria. Ela perguntou aqui, ó, mas quem tem manifestação de interesse ainda também tem que voltar? Quem vai Não, tentar pelo reagrupamento familiar? não. Manifestação de interesse, ela está esperando uma decisão. Ela não está ilegal. Ela já fez o pedido dela, então ela não está ilegal. Todo mundo que fez manifestação de interesse está legal e está aguardando a decisão. Então, Dé, você já fez o seu pedido de manifestação de interesse. Não chegou a negativa ainda. Então você está Sim. legal aí. Mas daí é muito de cada um, né? Porque se ela tem condições de já resolver, também é interessante. E, aliás, a manifestação de interesse, assim, ela ainda existe algumas possibilidades. São poucas, cada vez menores, mas ainda tem exceções. Vale a pena, quem está aqui, vale a pena pelo menos consultar a gente, porque tem algumas exceções.
Ela está dizendo aqui, ó, tem muitos casos de manifestação de interesse que recebem deferimento e iriam Sim, tentar pelo reagrupamento. sim, sim. E ainda é possível isso, justamente porque é, as alterações não estão em vigor e o reagrupamento, se pelo menos um dos familiares já conseguiu a aprovação, vale muito a pena. Mesmo que você fique nesse limbo, o importante é você ter um pedido. Perfeito. Eu acho que esclareceu bastante. Eu aconselho que as pessoas que têm possibilidade de reagrupamento familiar corram. Não, o intuito da live é um pouco esse, no sentido de falar, ó, ainda não alterou, então ainda Tem ah, possibilidade. Tem uma luz é, no final do túnel. mas assim, tudo indica que vai ser feita alteração, então vale a pena correr. Não dá para você ficar esperando que as alterações vão ser vetadas, enfim, vale a pena já pensar que vai ser aprovado e já resolver. Tem que aproveitar esse limbo urgente mesmo. É, E fazendo um gancho aqui também, dentro dessa questão de regularização para quem está aí, né? Tem uma outra alternativa também que é pelos estudos, né? sim, sim. Esse esse é o mais certo, porque ele não vai ser modificado. Então, mesmo que você não consiga reagrupamento por conta da alteração na lei, na questão de estudo, vale a pena investir, e porque daí você consegue regularização, porque daí você vai ter um visto de estudo, uma autorização de residência para estudo. E E é daí pode ser importante. tanto para faculdade como curso técnico. Tem alguns cursos técnicos que são de uma duração menor, que você consegue também o visto. E daí, depois estando aqui, você consegue, tendo autorização para estudo, e eventualmente você tem um contrato de trabalho, e daí você consegue mudar para contrato de trabalho e ficar. Então, aí essa é uma boa alternativa para Sim. quem não Essa consegue fazer é, reagrupamento. Hã? não, e é a mais certa, porque não vai ter alteração. E estudo pode trabalhar. Pode trabalhar. Sim, 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 é verdade. Então, para quem já damos aí umas duas soluções aí para quem precisa. E a mais certa é corram. Sim, inclusive para quem está no Brasil. Tô correndo. Daqui Não, 10 porque horas eu chego aí. é, é, não, porque, por exemplo, para busca de trabalho, eu não, para ser sincero, eu não sei qual que está sendo a posição atual do consulado, mas a princípio ainda tá, tá podendo, porque como não teve alteração, o que talvez eles começaram mesmo não estando ainda em vigor, mas a gente sabe que tem algumas questões que a gente consegue. Eu já fui a pessoa que aplica a lei, né? Então, eu era procurador aí no Brasil. Então, a gente provavelmente eles já estão mais com uma visão mais restrita na questão de comprovar fontes de renda, essas questões, principalmente para quem vai pedir o visto de procura de trabalho. Mas vale a pena correr também, porque ainda está em vigor.
Então, façam seus planejamentos e procurem a gente, viu? Ou nos indiquem, né? Se você não tem intenção de ir, mas conhece alguém, porque hoje em dia todo mundo quer mudar para Portugal, todo mundo quer mudar para a Espanha. A Espanha também está flexibilizando bastante agora, né? Para quem quiser ir para lá. Lembrando que a gente também faz, né? O Dani Sim, para Espanha, Itália, né? Não é só Portugal. É que hoje, obviamente, a live é sobre Portugal por conta dessa modificação toda que está havendo aí. Mas é importante a gente falar também que a gente faz outras nacionalidades também. sim, nacionalidade, sim. A gente faz Espanha, Itália e Polônia. Perfeito. Então, indiquem se você não quiser ir para nenhuma dessas, só nos Isso. indique. E a gente agradece É, muito. é, vale a pena mencionar que agora a União Europeia tem um dispositivo que, se você tem autorização de residência para qualquer um dos países, você pode ir para outro país da União Europeia depois. Isso daí é perfeito. Então, antigamente, Portugal era fácil, né, de conseguir isso, agora está apertando a torneira, e Não, aí estão indo para outros lugares, como Espanha, por exemplo. sim, e na verdade, até essas alterações têm esse fundo também da União Europeia apertar Portugal para ter uma legislação parecida com os outros membros da União. E, e daí, principalmente para a questão da CPLP, que é da comunidade dos que falam português, porque tinha muitos benefícios e o resto dos países da União Europeia não aceitavam. Tanto que teve algumas situações de brasileiros, e daí não só brasileiros, mas principalmente brasileiros, que estavam com autorização de residência e foram passear na Espanha ou, sei lá, na França, e foram barrados, porque estava além daquele prazo de 3 meses que o visto de turista deixa. Então, para os outros países da União Europeia, você já estava irregular. E Perfeito. agora eles regularizaram essa questão da autorização de residência para CPLP e os outros países estão aceitando. Maravilha. A Débora deu um lembrete aqui, ó. Lembre que tem que estar legalizado em Portugal e fazer a documentação certinha. Esse é o intuito da live, né? A gente passar aqui as informações para quem tem interesse, né? Para Sim. poder legalizar, né? Fazer o planejamento antes de ir. Se já estiver aí, também pode nos procurar, que a gente passa aí o caminho certinho para poder ficar de uma maneira legal e não correr o risco de ser pego pela polícia aí especializada que já está atuando, inclusive. Não, e assim, eu acho que vale a pena a gente reforçar que, pegando esse gancho da Débora, que mesmo quem tem manifestação de interesse pendente, vale a pena checar a documentação que foi apresentada e se eventualmente não tem alguma coisa que possa ser corrigida ou que a gente analisando observa que está faltando, e para você se antecipar, para quando vir alguma resposta da AIMA, você já ter toda a documentação em ordem. Perfeito. Então, peguem essa dica aí também, que é super importante. E se tiver dúvidas, por favor, nos procurem. Dani, tem Sim. mais alguma alteração aí? Ah, deixa eu Não ver. lembro se já falamos todas. A gente comentou da alteração do visto de trabalho.
visto de procura de trabalho, reagrupamento familiar e a alteração do regime específico da CPLP. Não, não. E, a questão da manifestação de interesse também a gente mencionou, né, que não, agora, a princípio agora encerrou, mas tem algumas exceções que vale a pena consultar. Mas acho que é isso. E reforçando que vale a pena também entrar em contato para ver se não tem outras questões, por exemplo, cidadania. Exatamente, exatamente. Isso daí é algo que a gente puxou um pouco mais aí para a questão dos imigrantes que está precisando aí de um help para Mas, poder sair do sufoco, né? não, Mas mas pode ser uma alternativa também. Analisar essa questão de cidadania. Claro que agora a cidadania ela está demorando, não dá para. Então, ela não vai socorrer quem está aqui em Portugal, mas quem ainda está no Brasil, sim. Se o seu planejamento é para daqui 2 anos, daqui 3 anos, vir para cá, vale a pena analisar se você não tem direito à cidadania. Daí pode ser tanto cidadania portuguesa quanto de outros países da Europa, que daí, tendo cidadania italiana ou espanhola, você pode morar em Portugal também. e hoje, em média, quanto tempo está demorando mais ou menos? A cidadania portuguesa está pelo menos 2 anos. Bastante tempo. Então, realmente, dá para fazer quem tem aí essa intenção já começa desde agora para daqui 2 anos estar legal. Não, e é o que a gente reforçou, né? Assim, todo esse é um projeto mesmo, sempre, e a ideia dessas alterações legislativas é para que eles querem esse tipo de imigrante, quem encara isso como um projeto de vida. E Que daí você tem que se preparar. querendo ou não, qualifica, né? Sim, Querendo ou não, qualifica as pessoas, porque houve um planejamento antes de ir, né? Foi lá, procurou qual que é a melhor maneira, ou se já está aí, né, eles vão, obviamente, verificar as condições da pessoa, se trabalha, se já tem um contrato de trabalho, se já tem um contrato de arrendamento, se já faz as contribuições, né, para Previdência. Tudo isso vai ser analisado também, né? Então, sim. é importante também a gente frisar isso, porque acredito eu que será levado em consideração esse imigrante que está contribuindo, né? Não, e Pro, manifestação de interesse que, em alguns casos, a pessoa só fez a manifestação de interesse, mas ela fez sem nenhum auxílio. E daí pode ser que ela esqueceu de analisar algum documento, vai, vai dar exigência da AIMA e os prazos da AIMA não são tão longos, então vale a pena você se antecipar e verificar com um profissional se o seu pedido está completo, se não está completo, se vale a pena buscar outras documentações para reforçar o seu pedido. E, perfeito. e é o que a Débora falou aqui, que é bom dar entrada agora antes das alterações. O intuito é justamente esse. Corram porque ainda dá tempo. O projeto de lei foi aprovado, mas ainda não foi sancionado. O presidente mandou lá para verificação de constitucionalidade, para saber se está tudo certinho, para não ter nenhuma brecha. Então, enquanto ainda tem esse lapso temporal que a gente não consegue mencionar aqui, porque, como o Dani disse, tem um prazo aí de 20 dias, mas não é peremptório, né? É um prazo que
ele pode ser renovado, então corre, aproveita essa brecha. Para quem tem Sim, a vontade, a oportunidade, já está aí, quer se regularizar, tem como. Então é só fazer o negócio certinho, não sabe para onde ir, não sabe para onde correr, pode chamar a gente que a gente traz uma solução para vocês. A gente ajuda aí, né, na verdade, na, no planejamento, né? No melhor sim. planejamento para vocês. E na análise da documentação e, é, eventualmente, na coleta de outros documentos, né? É isso. Dani, eu acho que falamos tudo. Quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguém na live que gostaria de fazer pergunta? Não, Se acho tiver que é. alguém, manda aí que a gente responde. Daqui a pouquinho eu acho que a nossa live acaba também. Você tem alguma coisa a mais para falar, Dani? Não, é mais reforçar isso que é, vale a pena se planejar. É, é o que eu falei, é um projeto de vida, então vale a pena você se preparar. E se você já está aqui em Portugal, vale a pena você checar todas as situações e se antecipar. Não vale a pena você esperar para ver o que vai acontecer e daí não dá mais tempo de se regularizar. Agradecer a Mônica, quero agradecer a Débora, o Tiago, todo mundo que entrou na live, o Wilton, todo mundo que participou, que trouxe suas dúvidas. Espero que essa live tenha sido esclarecedora aí para quem está procurando por esclarecimentos. Ah, sem dúvidas. O Tiago falou assim, que quando eu for voltar para Portugal, que a gente tem que marcar um almoço em Cascais, mas sem dúvidas. Dani, quero te agradecer por essa Eu te live, te agradecer aí agradeço. pela parceria, né? Estamos aí nesse intento juntos de poder aí ajudar as pessoas também que querem aí ter uma qualidade melhor de vida, porque obviamente a gente está aqui falando dos serviços que a gente oferece, mas a gente não pode esquecer que a gente também está vendendo aqui, vendendo entre aspas, né? Ou sugestionando, talvez essa seja a melhor palavra, qualidade de vida, segurança, você poder se alimentar bem, você poder ter até patrimônios, né? Como nós iniciamos a nossa live falando dos investimentos que a gente também oferece, né? Para quem quer fazer investimento, como bastante gente que não entrou no começo não ouviu, então eu vou só reforçar que a gente também tem aí, se precisar de investimentos, né? Tem um dinheiro, quero investir, mas não quero investir no Brasil, quero investir em Portugal, né? A gente também oferece esse serviço, então se tiver alguma dúvida, se tiver interesse, também pode procurar. Então eu quero te agradecer pela parceria mais uma vez, né? E E bora. reforçando essa questão que é um projeto de vida. E que é um projeto de vida que eu já estou fazendo e eu recomendo. Inclusive, reforçando aqui, que falou no começo da live, que se precisar também de financiamento bancário, né? Sim, Que eu, também, que também é possível, só procurar a mesmo, gente. mesmo não, mesmo sendo brasileiro e estando aí no Brasil. E tem uma facilidade um pouco melhor, pelo que você disse, né? Sim, e aqui os juros são bem mais baixos. Pois é. Por Então, quem exemplo, tem interesse aí, Débora, vamos abrir um escritório aí, ó. Vamos fazer um empréstimo no Banco Português aí e abrir um escritório, ó. porque, por exemplo, para adquirir uma casa aqui, você consegue um financiamento mais ou menos de 70% do valor, e os juros aqui são 3% ao ano. Aqui é 3% ao dia, se duvidar. E dependendo da situação, dependendo da sua idade, você consegue.
ainda financiamentos melhores e até com possibilidade de 80%, até mais. A Dé tá falando aqui, ó, quem tem menos de 35 consegue até 100%. Olha só que maravilha, hein? Que pena, já passei de 35, infelizmente. Só um pouquinho. Aí, Thiago, você consegue, ó. 13% ao mês, se não me engano, o Thiago falou no Brasil. É isso mesmo. Mas é isso, soluções nós temos, né? Assim, opções aí de planejamento, tanto para quem quer ir para Portugal de uma maneira legalizada, tanto quanto para quem quer fazer investimento, Sim. né? Então, ó, o doutor William também entrou. Tudo bem, doutor? Nosso querido café. Bom, Dani, é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, só colocar, tá, estou à disposição para quem tem interesse em vir para Portugal ou estar, já está aqui, quer continuar aqui, que a gente dá toda a assessoria e analisa todas as questões para você continuar aqui ou vir para cá de uma forma tranquila. É isso. Quem precisar, estamos aí. Muito obrigada a todos. Uma pena para quem entrou agora, porque perdeu uma live muito boa, né? Vai ficar gravado, assim, eu espero. Vou tentar gravar aqui. E aí, quem quiser ter acesso depois, a gente vai jogar nos canais, tanto da GPC, né? Quanto na rede vizinha, que eu acho que não pode falar o nome aqui, porque senão eles bloqueiam a gente. E aqui no nosso perfil também, tá bom? Então, para quem tiver interesse, estamos à disposição. Até mais. Se vocês tiverem mais interesse pelos assuntos, por esse assunto, né, do direito internacional, visto, investimento em Portugal ou na região ali da Europa, estamos à disposição aí para ajudar vocês nesse planejamento. Obrigada, Dani. Aí já deve ser o quê? Uma meia-noite, uma hora? Noite. Agora é meia-noite. Meia-noite, né? Então, bom descanso. Muito Obrigado. obrigada e até mais. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Tchau. Tchau.